A paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos e amigos, Pastor Márcio Bonifácio, e hoje nós estamos aqui hoje para falar da maior ferramenta que Deus doou para o homem, a arma mais poderosa que a bomba nuclear, que todo tipo de guerra química, a arma mais poderosa que Deus deu para mim e para você usar é o poder oculto por trás de uma oração fervorosa. Estarei falando um pouco sobre isso hoje, porque estamos vivendo os tempos difíceis, é tempo de orarmos, é tempo de nós clamarmos. Bem, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que eu entendo com isso? Que Deus já nos deu tudo que diz respeito à bênção, à piedade, à vitória. Jesus não vai fazer nada por você, nem por mim, porque Ele já fez. E hoje nós tomamos posse mediante a nossa convicção em oração a um Deus vivo que fez o céu e a terra. Um Deus que tem poder, que é poder. Mas Ele deu para mim e para você autonomia para nós usarmos o nome dele. Mas antes de nós fazermos um comentário, eu gostaria de convidar você que não faz parte do nosso canal, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida, escreva, ative o sininho, faça comentário, amém? Irmãos, a arma poderosa que Deus deu para mim e para você é o poder oculto na oração. Então, quando nós olhamos por essa palavra, que Deus já nos doou tudo, e hoje a tua igreja, quando se posiciona como filho da luz, como filho da promessa, ele começa a tomar posse daquilo que Jesus já nos conquistou, já nos deu tudo que diz respeito à piedade, à vida, à paz. Então, o livro de Jeremias 33, versículo 3, tem um versículo lá muito conhecido, que é o telefone que o homem tem para telefonar para o céu, para telefonar por Deus que fez o céu e a terra. Diz assim: clama a mim que eu respondeste-ei, revelarei coisas grandes ocultas a qual tu não sabe. Então, por que eu devo ter uma vida de oração? Primeiro, para Deus revelar-se a mim e a você. Então, Deus está pedindo para você clamar a Ele, que Deus quer revelar coisas que estão ocultas. Deus quer te dar estratégia, instrução, direção, diretriz, conceder vitória para você, mas se você não tem uma vida de oração, não vai acontecer nada. Primeiro tópico que hoje eu entendo que a oração, ela produz benefício quando eu oro a Deus, eu vou ter revelação de Deus. Segunda coisa, que eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que orar a Deus, irmãos, para ter uma vida avivada. Por que isso, pastor? Quando Jesus passou na terra, o seu ministério curto de 3 anos e meio, ele pregou, mas ele foi crucificado. Após a ressurreição, ele ficou 40 dias na terra. Mas no livro de Atos diz assim: olha, esperais a promessa do Pai, até que do alto seja revestido de poder. Então ele deu a direção para a igreja se posicionar, buscar a Deus em oração para receber o avivamento. Por quê? Todos aqueles que Deus envia, Deus não envia com as mãos vazias. O Espírito Santo de Deus manifesta na minha vida, na sua vida, quando você tem sede. E essa sede é manifesta quando eu me posiciono com vida de oração. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós deparamos nos nossos dias homens que foram usados poderosamente porque tinha vida de oração. O próprio Martinho Lutero, o maior avivalista de todos os tempos, século XVII, John Wesley, século XVIII, John Wesley, foi um grande avivalista da Inglaterra, que estava à beira de uma guerra civil, mas ele buscava a Deus oração de tal maneira que a Inglaterra, 90% da Inglaterra se converteu ao cristianismo. Passando-se um tempo, um homem chamado Billy Graham, um dos homens tão usados por Deus, que foi o primeiro pastor da história que 4 presidentes foram no seu velório. Tamanho era o respeito que ele tinha por uma vida de oração fervorosa, de oração. Relata que quando ele foi visitar a Inglaterra, e eles foram lá na casa de John Wesley, que ainda tem a casa lá,
representa o legado de John Wesley. Foi fazer uma excursão Billy Graham e ele se perdeu da comitiva, e quando foi procurar ele estava lá no mesmo lugar onde John Wesley entrava no quarto para orar, tinha uma marca. E ele estava invocando a Deus, repetindo essa frase: faça de novo, Senhor, porque ele entendeu o privilégio de uma vida avivada, cheia do poder de Deus. Posso falar de Spurgeon, Charles Finney, posso falar aqui no Brasil, o grande Davi Miranda, o homem que tinha uma vida devota à oração, orava de tal maneira que muitas das vezes ele, por telefone, colocava o telefone do lado do caixão, e aquele que estava morto ressuscitava pela oração de um homem que tinha uma vida fervorosa de oração. Então a oração, ela traz a revelação, ela traz o poder de Deus. E a igreja aqui não ora, irmão, não acontece nada. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está estática. Pastor, sem oração, posso dizer para você que está no livro de Judas, é nuvem sem água, rio sem peixe, árvore sem fruto. Tem que ter vida de oração, vida de poder, vida de oração para que as almas possam ser impactadas. O apóstolo Paulo diz: a minha pregação não consiste em palavra persuasiva, mas é espírito de demonstração de poder, para que a vossa fé não fique fundamentada no conhecimento humano, mas sim no poder de Deus. Então, oração também traz o avivamento, oração também tempo de guerra, irmãos. Terceiro tópico: benefício que a gente consegue por meio da oração. O povo de Israel estava clamando a Deus toda vez que os inimigos se levantavam, eles invocavam o Deus de Abraão. A oração, ela é a chave para a gente vencer as guerras. Tanto é que quando o anjo foi visitar Gedeão, falou: ei, homem valente, Deus é contigo, homem valoroso. Deus vai usar você para libertar o povo dessa escravidão dos midianitas. E Gedeão simplesmente falou: se Deus fosse conosco, a gente não estava passando por isso. Mas aquilo ali foi uma resposta. Quando nós estamos em guerra, estamos sendo oprimidos, estamos sendo atacados, nós temos que dobrar o joelho e invocar o Deus que fez o céu, a terra. E o povo estava clamando, Deus levantou Gedeão. E Gedeão foi usado poderosamente por Deus ali. A oração também, ela traz a libertação, irmãos. Porque quando nós oramos, a Bíblia diz, olha só, livro de Marcos, capítulo 15, quem crê, for batizado, será salvo, quem não for, será condenado. Os sinais seguirão aquele que crê no nome do Senhor. Expelirão demônio, curarão os enfermos, libertarão os oprimidos. Tua oração manifesta o reino do céu é estabelecido na terra. Quando eu tenho uma vida de fervorosa na oração, no poder de Deus. Então, oração é tudo de bom. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não oram mais, tem desculpa para tudo. Trabalha, estuda, tem o dia a dia, mas não tem um tempo de oração. Esse John Wesley, sua mãe, Susana Wesley, tinha 17 filhos. Hoje a mulher tem um filho, não ora, mas ela com 17 filhos. Tirava 1 hora todos os dias, devocional, para buscar Deus em oração, buscando, pagando o preço na oração, porque a oração é a chave da vitória. Você que está me ouvindo hoje, tem coisa travada na sua vida que está estático, está inerte, porque você tem que ter vida fervorosa de oração, porque a oração, ela é a chave que move, irmãos, move o céu em teu favor. Quando você ora, o reino do céu estabelecido na terra, e Deus te dá a vitória no nome de Jesus. A oração é uma das ferramentas mais poderosas. Eu louvo a Deus, porque ultimamente quem me conhece sabe que eu gosto de orar. Eu gosto de orar muito em monte, irmão. Praticamente as pessoas me veem quase todos os dias orando, clamando a Deus de Abraão no monte. Mas estou testificando isso, porque quando eu olho para os personagens dos heróis da fé, homens que ganharam mais de 1 milhão de almas para Jesus, todos eles tinham uma marca, joelho marcado, porque eram homens que dobravam o joelho e invocavam o Deus de Abraão. E hoje eu estou deixando esse vídeo para você. Se você quer ver sua vida mudar, as portas se abrir, quer ouvir a voz de Deus, levanta o altar de oração para Deus mudar a tua história, mudar o teu cativeiro. Deus te chamou você para ser cabeça, não cauda.
mas o que está travando em você é falta de oração, falta de buscar, invocar o Deus que fez o céu e a terra. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.